Neville Goddard me levou para a quarta dimensão. Joe Vitale. Vídeo patrocinado por Gratitude Life. Este relato é minha primeira explicação do processo da quarta dimensão. Estou animado, funciona. Acredito que aqui esteja a chave para um novo mundo de possibilidades, porque, na quarta dimensão, qualquer coisa é possível. Vou explicar e provar isso para você. A maioria das pessoas está tentando manifestar o que quer trabalhando dentro de um conjunto inconsciente de convicções limitantes. Essas pessoas não sabem disso, mas sua realidade atual foi criada por seus mindsets inconscientes. Enquanto não mudarem seus paradigmas, será difícil para elas criar qualquer nova mudança dramática e duradoura, seja ela aumentar a riqueza ou qualquer outra coisa. Elas simplesmente continuarão a andar em círculos, sem sair do lugar. A permissão que uma pessoa dá ou não para que algo entre na sua vida, riqueza, romance ou qualquer outra coisa, depende do que está na sua mente inconsciente. Se ela tem a convicção, por exemplo, de que o dinheiro é mau ou nocivo, essa convicção impedirá que o dinheiro entre ou permaneça na vida dela. Como considera o dinheiro uma coisa ruim, a pessoa se livrará dele o mais rápido possível, mas raramente saberá por que isso acontece. Ela colocará a culpa da sua falta de dinheiro nos outros e nunca olhará no espelho. Raramente lhe ocorrerá que suas convicções é que estão criando esses resultados. Para ajudar a resolver essa questão, criei um método para remover obstáculos. Eu o chamo de processo da quarta dimensão, que é um sinal na direção para onde devemos ir, para criar uma nova realidade, para fora da nossa realidade atual. Para fora, mas exatamente para onde? Para o que alguns chamam de quarta dimensão. Para explicar esse processo, vamos começar com uma linha reta. Imagine uma linha reta como a linha de um caderno. Esta linha é um símbolo de uma dimensão plana, que alguns chamam de primeira dimensão. Quando as pessoas escrevem afirmações, elas estão tentando criar a mudança dentro de uma dimensão, o que é uma mudança limitada e não muito poderosa. Você pode fazer uma mudança com base nessa perspectiva, mas ela não acontecerá com facilidade ou rapidez, nem será duradoura. É unidimensional demais. Tem pouco poder. Afinal de contas, é apenas uma linha. Outro passo é visualizar o que você quer. Isso adiciona profundidade ao desejo, o que o torna mais bidimensional, pelo menos na percepção da mente. Algumas pessoas usam um quadro de visualização para isso. Elas criam um quadro com imagens representando o que desejam ter, fazer ou ser. Elas colocam esse quadro em um local onde pode ser visto com frequência, geralmente na porta da geladeira ou no espelho do banheiro. O quadro de visualização é uma ferramenta para comunicar os desejos à mente subconsciente. Embora alguns quadros tenham múltiplos desejos representados neles, uma estratégia mais eficiente é escolher um desejo, ter um foco específico e usar uma imagem mais significativa para representá-lo. Eu quero, por exemplo, um Mercedes 300 SL Glowing clássico, modelo 1955, geralmente considerado o maior supercarro do mundo. Eu pegaria uma imagem do carro e a colocaria onde pudesse vê-la. Olhar para a imagem do carro e visualizá-lo é uma abordagem mais bidimensional da criação, da atração ou da manifestação. A imagística é poderosa e está comprovado que funciona em tudo, do esporte à medicina aos negócios. Mas ainda assim você está trabalhando dentro de uma dimensão limitada. Ainda está trabalhando dentro de convicções limitantes existentes. Você pode imaginar a riqueza o quanto quiser, mas se continuar a acreditar que ela é ruim para você, não enxergará oportunidades para obtê-la. Embora você possa alcançar grandes resultados com a imagística, ela tem limitações intrínsecas. Trata-se ainda de uma maneira confinada de viver que não propicia as tentativas de transformação.
Um nível mais acima é imaginar que você possui o carro, que o dirige, que o compartilha com os amigos, envolvendo-se com a própria imagem. Isso significa ingressar em uma experiência mais tridimensional da manifestação. Em vez de escrever uma afirmação, primeira dimensão, ou ver o carro separado de você, segunda dimensão, você avança para uma experiência quase holográfica, de já desfrutar o carro no momento presente, como se ele fosse real neste exato momento. Isso é se aproximar da terceira dimensão, a realidade física que todos compartilhamos enquanto seres humanos, e tornar o desejo o mais concreto possível. Isso é melhor, mas não o melhor possível. Obviamente, as três abordagens funcionam, porém com limitações. Escrever afirmações é desinteressante e unidimensional, e por isso tem pouco potencial para criar mudanças, embora tenha algum. Você precisa escrever muitas afirmações para substituir os programas existentes na sua mente. Visualizar o que você deseja, seja um carro novo ou muita riqueza, é um passo em direção à segunda dimensão, porque dar vida na sua mente é o que você quer. Essa abordagem confere ao seu desejo mais forma, cor, profundidade e emoção, que são cruciais na segunda dimensão. No entanto, você ainda está limitado pelo que acredita ser possível. A visualização interativa da terceira dimensão é muito semelhante à sua experiência do dia a dia. Parece real. Desse modo, imaginar que o que você deseja já está concretizado e que é tão real que poderia passar por realidade, acelerará seus resultados. Mas, de novo, até mesmo essa dimensão está funcionando dentro daquilo que você acredita atualmente, embora provavelmente sem saber. Como você pode deixar todas as limitações, todas as convicções limitantes, todos os mindsets limitados, e entrar em um mundo no qual você sabe que qualquer coisa é possível e pode se manifestar a partir do lugar de todas as possibilidades? Entre na quarta dimensão. Comecei a considerar a ideia de uma quarta dimensão da realidade há quase uma década, depois de ler um livro de Neville Goddard, publicado em 1949, sob o título de Fora deste Mundo. Um capítulo desse livro chama-se Pensando Quadridimensionalmente. Eis um trecho do capítulo. Aqui está uma técnica que torna fácil encontrar os eventos antes que eles ocorram, de chamar coisas que não são vistas como se fossem vistas, como está em Romanos 4,17. As pessoas têm o hábito de não dar importância às coisas simples. No entanto, esta simples fórmula para mudar o futuro foi descoberta após anos de pesquisa e experimentação. O primeiro passo para mudar o futuro é o desejo. Em outras palavras, defina seu objetivo e saiba claramente o que você quer. Segundo, construa um evento que você acredita que encontraria depois da realização do seu desejo. Um evento que implique a realização do seu desejo. Algo no qual a ação do eu prevalecerá. Terceiro, imobilize o corpo físico e induza um estado semelhante ao sono. Deite-se na cama ou relaxe em uma cadeira, imaginando que você está sonolento. Em seguida, com as pálpebras fechadas e a atenção concentrada na ação que você pretende vivenciar na imaginação, sinta-se mentalmente dentro da ação proposta, imaginando o tempo todo que está efetivamente praticando a ação neste exato momento. Você precisa sempre participar da ação imaginária e não apenas ficar afastado e observá-la, sentindo que está efetivamente praticando a ação, para que a sensação imaginária seja real para você. É importante sempre se lembrar de que a ação proposta precisa ser uma ação que se siga à realização do seu desejo. Além disso, você precisa se sentir dentro da ação, até que ela tenha toda a nitidez e clareza da realidade. Por exemplo, suponha que você desejasse uma promoção no escritório onde trabalha.
Ser parabenizado seria um evento que você encontraria depois da realização do seu desejo. Tendo selecionado essa ação como aquela que você vivenciará na imaginação, imobilize o corpo físico e induza um estado semelhante ao sono, um estado de sonolência, mas um estado do qual você ainda é capaz de controlar a orientação dos seus pensamentos, um estado no qual você está atento sem fazer esforço. Agora imagine que um amigo está diante de você. Coloque sua mão imaginária junto a dele. Primeiro sinta-a como sendo sólida e depois tenha uma conversa imaginária com ele que se harmonize com a ação. Não se visualize à distância, em algum ponto do espaço ou do tempo, sendo parabenizado pela sua boa sorte. Em vez disso, torne o outro lugar aqui e o futuro agora. O evento futuro é uma realidade agora, em um mundo dimensionalmente maior. E por estranho que pareça, o agora em um mundo dimensionalmente maior equivale ao aqui, no espaço tridimensional comum da vida do dia a dia. A diferença entre se sentir agindo aqui e agora e visualizar a si mesmo em ação, como se você estivesse olhando para uma tela de cinema, é a diferença entre o sucesso e o fracasso. A diferença será reconhecida se você se visualizar agora subindo uma escada. Em seguida, com as pálpebras fechadas, imagine que você está bem diante de uma escada e sinta que está efetivamente subindo os degraus dela. Neville está explicando uma maneira de criarmos uma realidade tridimensional, aquela na qual vivemos, a partir de uma experiência quadridimensional, aquela de onde vêm as ideias. O que eu fiz foi pegar a semente de uma ideia que Neville apresentou em 1949 e transformá-la no processo de transformação da riqueza. Agora vou descrever como esse processo funciona. Usando o Glowing, modelo 1955 como exemplo, uma abordagem unidimensional seria escrever uma afirmação deste tipo: sou dono daquele Mercedes Glowing SL300 ou algo melhor. Sempre uso a ressalva tal coisa ou algo melhor, para permitir a possibilidade de um resultado melhor do que o que minha mente consegue imaginar atualmente. Eu teria que escrever essa frase 500 vezes por dia, todos os dias, durante sabe-se lá quanto tempo, para que ela afetasse minimamente meu inconsciente. Ela é insípida demais, como método de manifestação rápida. Uma abordagem bidimensional seria visualizar o carro. Eu estaria pelo menos adicionando profundidade e extensão ao desejo, o que ajuda a dar vida a ele, pelo menos mentalmente. Como o subconsciente reage às imagens, trata-se de um passo na direção certa, mas eu poderia olhar para a imagem todos os dias, durante meses ou anos, e nunca atrair o carro propriamente dito. Isso não basta. Uma abordagem tridimensional seria me imaginar dirigindo o carro, sendo dono do carro, estacionando o carro, segurando as chaves do carro, tirando fotos do carro e assim por diante. Como isso adiciona a minha pessoa ativamente às imagens, faria com que o pedido entrasse mais depressa nas profundezas da minha mente. Mas uma abordagem quadridimensional seria imaginar que eu vivo em um mundo sem limites, sem convicções, sem restrições, onde qualquer coisa é possível. Porque esse mundo detém a vastidão do tempo e do espaço. Essa esfera aberta de possibilidades é para onde eu iria ao induzir um transe, ou ao ser guiado por um hipnotista, ou um coach, e ao fingir que estou agora no mundo dos sonhos, que precede este mundo concreto. Estou no quadro branco de todos os inícios. Nessa quarta dimensão, eu simplesmente permitiria que o carro entrasse na minha vida. Não haveria desejo ou anseio. O carro seria meu, pela própria natureza de qualquer coisa que existe nessa outra dimensão. Eu simplesmente permitiria a entrada dele, o aceitaria
e o acolheria prazerosamente. Nenhum hábito, nenhum apego, nenhuma necessidade. Embora este último passo possa parecer assombroso ou esotérico, existe um número suficiente de escolas de mistério e estudos metafísicos que afirmam que é aí que toda a vida começa. Obviamente, a hipnose, as gravações de induções guiadas em áudio seriam grandes ferramentas para tornar essa quarta dimensão mais acessível. Afinal de contas, as pessoas ainda podem entrar na sua versão da quarta dimensão e mesmo assim ter limites, convicções, bloqueios que as impedem de criar de uma maneira ilimitada. Elas podem ainda estar vendo a realidade através do filtro das suas convicções inconscientes. E é por isso que eu acredito que ter um coach de milagres ou trabalhar com um hipnotista capacitado ainda será necessário para a maioria das pessoas. Esse processo funciona? Prepare-se. Eis o que aconteceu um dia depois de eu ter utilizado esse processo da quarta dimensão naquele Mercedes Glowing, original, modelo 1955. Primeiro senti que deveria descobrir quanto custava o carro. O site não mostrava o preço. Telefonei, falei com o dono e fui informado de que esse carro impecável e colecionável específico poderia ser vendido por apenas $1.950.000. Agradeci e desliguei. Não fiquei desanimado, já que estava apenas obtendo informações. Simplesmente registrei a informação na minha mente e pensei: eu me pergunto de onde virá o dinheiro. E este carro ou algo melhor. Na manhã seguinte, senti vontade de verificar se havia algum Glowing em oferta no eBay. Encontrei várias miniaturas do carro e fiz uma oferta em uma delas. Calculei que ter uma versão em pequena escala do carro que eu queria me ajudaria a experimentá-lo de uma maneira mais tridimensional. Ele teria forma, contornos, linhas e assim por diante. Eu poderia segurá-lo e imaginar o carro de verdade. Ainda no site do eBay, reparei que havia um Glowing em oferta. Fiquei surpreso. A Mercedes fabricou Glowings modernos ao longo dos anos e dirigi um deles há vários anos. Mas não gostei do carro de maneira geral, nem da sua potência. Mas esse carro no eBay era uma réplica, construída em 2007. O carro tinha a aparência exata de um Mercedes 300 SL, modelo 1955. Na verdade, a Glowing tinha sido fabricada à mão e seu motor e o câmbio eram da Chevrolet para reproduzir o original. Fiquei imediatamente interessado pelo carro, sobretudo porque o veículo original não tinha ar-condicionado, mas essa réplica tinha. Encontrei um vídeo interessante de pessoas dirigindo carros Glowing originais na estrada com portas completamente abertas, tentando captar algum vento. Havia também um valor adicional de ter um carro mais novo que qualquer revendedor da GM poderia consertar e com peças mais fáceis de serem substituídas. Reconheci imediatamente essa oferta como uma oportunidade de isto ou algo melhor. Enviei um e-mail para o vendedor e pedi informações sobre o carro. Ele me respondeu rapidamente e suas respostas me deixaram ainda mais empolgado. Decidi oferecer um lance no carro. Fiquei um pouco preocupado com a possibilidade de o leilão ficar fora de controle, como acontece muitas vezes nos leilões, quando os lances disparam e ultrapassam a quantia que o carro de fato vale. No entanto, logo me lembrei de que, na quarta dimensão, não existem limites de tempo ou espaço. Eu simplesmente iria possuir o carro e me esquecer completamente de como consegui. Sendo assim, abandonei minhas preocupações. Foi quando o vendedor voltou a entrar em contato comigo. Ele já tinha muitas ofertas, mais de 100, do mundo inteiro, pelo carro. Mas disse que se eu pagasse um pouquinho menos do que o preço mínimo que ele estipulara, ele encerraria o leilão e venderia o carro para mim, imediatamente. Ele não teria que esperar dias pelo dinheiro, ficar se perguntando por quanto o carro seria vendido ou para onde ele iria. Ele teria tudo resolvido e eu teria o carro. Um ganho mútuo. O carro novo estava sendo vendido por $180.000.
Apenas uma dúzia de carros iguais a ele tinha sido fabricada. O da eBay ainda estava imaculado, funcionava perfeitamente e tinha pouco mais de 1000 quilômetros rodados. Na minha cabeça, eu já decidira que o queria, mas que não pagaria mais de $100 mil por ele. O vendedor queria $89 mil. Ofereceu 80 mil. Ele aceitou. O carro está sendo enviado para mim agora. Daqui a uma semana serei dono dele. Depois de ter usado o processo da quarta dimensão, há apenas 24 horas. Tudo isso aconteceu tão rápido e com tanta facilidade que ainda estou abalado, no bom sentido, e processando a experiência. E lembre-se, havia mais de uma década que eu desejava o carro e o mantivera em um quadro de visualização durante quase 2 anos. Sonhara com ele e falara a respeito dele, mas efetivamente só consegui atraí-lo 24 horas depois de usar o processo da quarta dimensão, uma única vez. Como falei no início, este relato é minha primeira explicação do processo da quarta dimensão. Estou empolgado porque funciona. Uma vez mais, acredito que ele detém a chave mágica para um novo mundo de milagrosas possibilidades para as pessoas. Porque qualquer coisa é realmente possível na quarta dimensão. Meu glowing é a prova. O único problema agora é que eu preciso encontrar um lugar para estacionar mais um carro. Frase em destaque. A permissão que uma pessoa dá ou não para que algo entre na sua vida, riqueza, romance ou qualquer outra coisa, depende do que está na sua mente inconsciente. Locução Anderson Motreanjo. Gratitude Life. Um jeito suave de viver e conquistar seus sonhos. Venha viver na Gratitude Life. Mais informações na descrição desse vídeo.